Jesus convida para com ele viajar, uma viagem que eu não posso rejeitar. Viagem longa, é muito longa, mas é Jesus que nos manda. Viagem longa, é muito longa, mas é Jesus que nos manda. Ele veio aqui, morreu na cruz para nos salvar. O Evangelho ele mandou anunciar. Tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa para os salvos saciar. Tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa para os salvos saciar. Amém, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amados irmãos, desde o momento em que a pessoa nasce, ele inicia uma viagem para, meus irmãos, um final também, né? Quando ele acaba de nascer, ele inicia uma viagem, aonde ele vai, meus irmãos, viajar, até chegar o momento de ele fechar os seus olhos e passar para a eternidade. Que coisa, né? É uma viagem, meus irmãos, que ela pode ser curta para muitas pessoas, muitas pessoas, mas também pode ser longa. Aleluia, louvado seja Deus. Depende, meus irmãos, da decisão dela, depende da decisão dele. Pode, meus irmãos, ser uma viagem muito longa. Eu digo isso, meus irmãos, porque nós vemos que Metusala, filho de Enoque, ele, meus irmãos, viveu 969 anos, faltando aí 31 anos para 1000 anos. Que coisa, né? Mais 31 anos ele ia viver 1000 anos. Coisa tremenda, não? Mas nós vemos, meus irmãos, que muitos nasceram e ali, meus irmãos, com alguns anos, poucos anos, fecharam seus olhos, terminou a sua viagem. E é interessante que ninguém sabe, meus irmãos, ninguém sabe o final, quando será o final da nossa viagem. Nós estamos numa viagem. Eu estou numa viagem, meus irmãos, há 56 anos. Aleluia. As irmãs estão aí na sua viagem. Os irmãos internautas já estão aí nas suas viagens. Um com 18 anos de viagem, outros com 25, 35, 40, 60, alguns com 70, 80, até mesmo 90 anos. Estão, meus irmãos, nesta viagem. Mas nós sabemos, meus irmãos, que a palavra de Deus nos diz que o filho que respeita pai e mãe, os anos de vida dele multiplica na terra. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus, que coisa tremenda, né? É verdade, meus irmãos. Se o filho obedecer o pai e a mãe e honrá-lo, Deus prolonga a sua vida, a sua viagem aqui na terra. Por isso devemos ter cuidado com nossos pais, nossas mães. Aleluia. Tem que ter cuidado com seu papai. Tem que cuidar, minhas irmãs, da sua mamãe, para que os seus dias sejam prolongados na terra.
Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Aí nós vemos, meus irmãos, que Metusala foi um homem de Deus, que viveu na presença de Deus, aleluia, em espírito e em verdade também, porque ele foi o homem que mais sobreviveu sobre a face da terra. Ninguém chegou perto dele, ninguém chegou na idade dele, nem Noé, meus irmãos, nem Noé chegou, nenhum deles, nem Adão, ninguém chegou perto dele. Ele foi o que mais viveu, 969 anos Metusala viveu. Metusala foi filho de Enoque. Enoque, diz a Bíblia, meus irmãos, que Enoque andava com Deus. Após o nascimento de Metusala, Enoque, meus irmãos, passou a andar com Deus. Que coisa, que segredo foi aquele, hein? Qual será o segredo, irmãos? Eu ainda não descobri o porquê, meus irmãos, que Enoque, após o nascimento de Metusala, ele passou a andar com Deus. Aleluia! E diz a Bíblia que eles caminhavam na beira da praia. Enoque, meus irmãos, ia andando na beira da praia, na areia, e ele conversava com Deus, e Deus conversava com ele, mas ele não via Deus, porque jamais ninguém viu a Deus, jamais o homem viu a Deus. Mas, meus irmãos, Deus ia indo do lado, caminhando com ele, e ele olhava do lado e via os sinais, os rastros dos pés do Senhor, do Criador, que ia ficando, aleluia, na areia. Oh, decanta na masturanda, oh, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, meus irmãos. Que coisa tremenda, homem que vivia em santidade diante de Deus, coisas que nós não vemos mais nos dias de hoje. Tem misericórdia, que Deus tenha compaixão. Tem pessoas sinceras? Tem homens fiel? Tem, mas com santidade, meus irmãos, como tinha os servos do Senhor, os profetas, os homens de Deus no passado. É difícil, é muito difícil, irmãos, encontrar homens com sinceridade, que vive na presença de Deus, que vive, meus irmãos, somente diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, guardando a sua palavra, aleluia, oh, glória a Deus, aleluia, guardando o seu evangelho, ensinando as pessoas a viver no caminho reto. São poucos nesses dias, meus irmãos, e a Bíblia é clara quando ela diz: muitos são chamados, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então nós vemos que muitos foram chamados. Por isso que nós vemos, meus irmãos, uma grande parte dos evangélicos, eles pulam, saltam, alguns falam até em línguas estranhas, e eles, meus irmãos, dá glória a Deus, canta, louva, prega, mas o coração está voltado para as coisas do mundo. Por quê, meus irmãos? Ele não é crente, ela não é crente. Por que ela está usando as coisas do mundo? Por que está vivendo as idolatrias, as vaidades, os desejos da carne? Quando a pessoa passa a ser crente, o que eu conheço, entendo de crente, quando a pessoa passa a ser crente, quando a pessoa aceita Jesus para ir morar no céu, ali, meus irmãos, ele passa a ser uma nova criatura. Se ele bebia, não bebe mais. Se ele jogava, não joga mais. Se ele fumava, não fuma mais. Se as minhas irmãs pintavam o cabelo, não pinta mais. Se usava correntinhas no pescoço, colares, brincos nas orelhas, pintura nas unhas, uma roupa curta, uma roupa transparente, ela não usa mais.
porque ela passou a ser uma nova criatura. Ela foi chamada e foi escolhida por Deus para servi-lo em espírito e em verdade. Oh, glória a Deus! Os ouvintes às vezes não aguentam ouvir a palavra. Ah, meu Deus, é coisa tremenda, né? Muitos não aguentam ouvir, é pesado. Oh, irmão, não faça isso não, eu não posso pregar assim não, porque se eu pregar assim eles vão embora. Você tem que fazer a sua parte. Se você não pregar a verdade, não ensinar a verdade, aí você vai ter que dar conta da alma dele naquele dia. Não quereis ser mestre, porque duro juízo terá. Então, se você já é um pregador, meu filho, aí então já não tem mais jeito. Agora ou você prega a verdade ou você para de pregar, porque senão você terá que dar conta daquelas vidas, daquelas pessoas que estão vivendo lá no mundo do pecado e dizendo ser crente aí na tua igreja, aí no teu ministério. Tem que tomar cuidado, meus irmãos. E nós vemos, meus irmãos, que Enoque era, meus irmãos, um homem de Deus. Ele falava com Deus e Deus falava com ele. Ele conversava com Deus e Deus conversava com ele. Aí nós vemos, meus irmãos, que ele era casado. Enoque, meus irmãos, já tinha filhos. E após este filho, Metusalém, ou Metusala, como pode dizer, ter nascido, ele passou a andar com Deus, passou a ter a experiência da santidade divina com Deus, aleluia. Ele acreditou, meus irmãos, nos mistérios de Deus, porque é um mistério, irmãos. Você saber que para ir para o céu, você entender que para ir para o céu, você não pode praticar nada das idolatrias do mundo, do desejo da carne, das roupas mundanas, dos aparelhos mundanos, das músicas mundanas. É um mistério de Deus, e não é para qualquer um que é revelar. Onde canta na voz que anda, porque a palavra de Deus é fiel e verdadeira, meus irmãos. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Aí você tem que discernir se você foi só chamado ou se você foi escolhido também, porque para ir morar nos céus tem que ser chamado e também escolhido por Deus, aleluia. Oh, maravilha de Deus! E nós vemos neste mundo uma grande parte dos evangelhos, eles só foram chamados, porque ainda continua nas vaidades do pecado, continua, meus irmãos, aceitando a política, o divórcio, continua aceitando a televisão maldita que traz adultério dentro de casa, que traz prostituição, que traz, meus irmãos, pornografias. Então nós vemos, meus irmãos, que são ministérios que realmente o Espírito Santo não está operando lá dentro. Tudo que você vê é uma ilusão. Parece que está cheio da graça, mas não está, irmão. Não está. Porque quando o pastor desce do altar, quem chega na casa dele, vai lá, abre uma cervejinha, vai lá, meus irmãos, senta na sua sala diante da 70 polegadas, e ali, meus irmãos, participa de tudo quanto é coisa do mundo. Então não tem o Espírito Santo, irmão. É engano, é mentira. Tem que ser como Enoque para ter o Espírito Santo. Tem que ser, meus irmãos, homem que fala com Deus e Deus fala com ele. Para ter o Espírito Santo, meus irmãos, tem que ter uma resignação total, tem que deixar do nosso eu, tem, meus irmãos, que abandonar as vaidades mesmo, tem que abandonar o pecado, tem que abandonar, meus irmãos, as idolatrias deste mundo, tem que abandonar o desejo da prata e do ouro, que vai ser tudo destruído daqui a pouquinho, tudo vai ser destruído.
Tudo. Amém? Então, quando você vê um pastor, um pregador, que ele, meus irmãos, fica pregando prata, ouro, chave de carro, casa, é tudo engano, irmão. Está atrás só do seu dízimo, das suas ofertas, do teu dinheiro. Não adianta. Entenda o que eu estou dizendo. Pessoas, meus irmãos, que estão com o coração voltado para o mundo. Não estou generalizando, não. Tem homens, pregadores, pastores de ministério, fiel, sincero, que não estão envolvidos em política e também na maldita televisão, que não permite aos seus membros, seus obreiros, e também, meus irmãos, nos divórcios. Então nós sabemos que tem, meus irmãos, homens de Deus, tem servos de Deus que estão vivendo a verdade. Amém? Porque o nosso Deus, meus irmãos, Ele não deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, somente um versículo. Nós já pregamos, mas vamos ler um versículo pelo menos da palavra de Deus, para nós, meus irmãos, meditar. Somente um versículo. Glória a Deus. Isaías 43 e o versículo 13. É Deus falando. Aleluia. E Ele tem revelado, meus irmãos, para nós. Deus tem revelado para nós quem é Ele. E nós precisamos entender quem é Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus. Isaías 43 e o verso 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Oh, glória a Deus, aleluia. Vamos recapitular, irmãos. Vamos recapitular. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, aleluia. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Oh, glória a Deus. Amém, irmãos? Pode assentar e dar glória a Deus. Oh, palavra gloriosa, meu Pai. Que palavra extraordinária. Você entende, irmãos, a palavra de Deus? Você recebe a palavra de Deus? Oh, glória a Deus, aleluia. Recebe a palavra de Deus aí. Ainda antes que houvesse dia. Olha, meus irmãos, Isaías 43, 13. Oh, glória a Deus, falei 3 vezes, hein? Aleluia. Olha, meus irmãos, a palavra do Senhor. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, diz o Senhor. Irmãos, você entende isso, irmão? Ainda não havia dia, não havia terra, não havia estrelas, não havia céus, oh glória a Deus, não havia mar, porque diz a palavra de Deus, que no início o Espírito de Deus pairava sobre as águas, oh glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Aí, meus irmãos, de repente, Deus, meus irmãos, disse: haja luz. Olha, meus irmãos, que coisa tremenda. Deus disse, mas quando Ele falou haja luz, não é, meus irmãos, que o sol apareceu. Não, Ele não tinha criado o sol ainda. Mas a luz, meus irmãos,
a claridade dele era, meus irmãos, o mistério para clarear. Oh, glória a Deus, aleluia. Nós vimos no livro de Apocalipse que a palavra de Deus diz que lá no céu não vai precisar do sol, não vai precisar da lua, não vai precisar de lâmpada alguma, porque o nosso Deus será, meus irmãos, a nossa luz em toda a mansão celestial. Aleluia. Aí, meus irmãos, eu entendo quando, meus irmãos, ele disse haja luz, ele resplandeceu sobre as águas e houve luz sobre a face das águas. Deus brilhou, clareou tudo. Aleluia. Oh, glória a Deus, louvado seja Deus. Oh, Deus poderoso, meus irmãos. E ainda não existia nada, e ele, meus irmãos, resplandeceu a luz do Criador dos céus e da terra, clareou tudo, meus irmãos, virou, meus irmãos, o dia. Oh, glória a Deus, aleluia. E ele está dizendo, meus irmãos, em suas palavras, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado, engrandecido é o nome do Pai, é o nome do Filho, é o nome do Espírito Santo de Deus, aleluia. Oh, glória a Deus, louvado seja Deus. E diz a Bíblia, meus irmãos, que o Senhor Deus fez os céus, a terra, que é a porção seca, e ali, meus irmãos, somente com as suas palavras, ele ordenava, ia aparecendo, ia acontecendo. E aí ele disse, meus irmãos, para as águas: se ajunte no mesmo lugar, e terá o nome de mar. Irmãos, as águas ouviram a voz de Deus, e as águas se ajuntou no mesmo lugar. Aleluia. Ela se ajuntou no mesmo lugar, e ali passou, meus irmãos, a chamar mar, um mar de águas, aleluia, ajuntado no mesmo lugar. Oh, glória a Deus, aleluia. E ele, meus irmãos, tem ensinado a todos, meus irmãos, a conhecer o seu poder. Não existe quem não conhece o poder de Deus. Não existe quem não conhece. Todos sabem, meus irmãos, das passagens bíblicas. Todos sabem, meus irmãos, como foi o início da criação. Todos sabem, meus irmãos, entende, aleluia, que para nós, meus irmãos, um dia encontrar com Ele e viver a eternidade com Ele, nós devemos viver os mandamentos dEle, os ensinamentos dEle, as ordenanças dEle, porque, meus irmãos, antes dEle nunca houve um Deus tão poderoso, antes dEle nada houve, meus irmãos, antes de Deus nada havia, nada havia. Oh, glória a Deus. E depois dele nada, meus irmãos, haverá, porque ele diz em suas palavras: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aleluia. Oh, decanta alabasturianda lavanaia, aleluia, Jesus, aleluia, louvado seja Deus. E diz a palavra de Deus, meus irmãos, que o Espírito Santo e o Filho estava com ele, porque ele diz em suas palavras:
façamos o homem a nossa imagem. Quando ele fala, meus irmãos, façamos, é porque o Espírito Santo e o Filho estava com ele. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e sem ele nada poderia fazer. Oh, glória a Deus, aleluia. Então tudo foi feito, foi criado por ele. Oh, glória a Deus, aleluia. Então nós temos que entender, meus irmãos, que jamais haverá um outro Deus que tenha, meus irmãos, plano de salvação para o ser humano. Jamais. Nem em cima dos céus, embaixo da terra, no fundo do mar, em lugar nenhum do planeta, meus irmãos, vamos encontrar um outro Deus que o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Ele é o primeiro, ele é o derradeiro, e além dele não há outro. Ou nós vivemos o seu evangelho, ou nós obedecemos a sua palavra para ir morar nos céus, ou um dia, meus irmãos, seremos condenados comum para toda a eternidade. Mas, meus irmãos, tem muitas coisas que nós podemos fazer para agradar a Deus. Um dos mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Um dos mandamentos: honra teu pai e tua mãe. O decanta alabasturiana. Honra o teu pai e a tua mãe, para que te vás bem, para que o teu dia seja multiplicado. Então nós vemos, meus irmãos, que Metusela era, meus irmãos, um servo de Deus fiel, reto, que honrava o seu pai Enoque e sua mãe. Porque, meus irmãos, diz a palavra de Deus que ele chegou quase um dia do Senhor nosso Deus, que é 1000 anos. Um dia para Deus é 1000 anos para nós. Que coisa tremenda, né? 1000 anos para nós é um dia para Deus. Oh, glória a Deus. Quantos minutos de vida você tem? Então, meus irmãos, nós estamos numa viagem, e nessa viagem, meus irmãos, nós temos que viajar com coração puro, com coração reto, um coração sincero diante de Deus. Nessa viagem, meus irmãos, nós precisamos estender a mão um para o outro. Precisamos, meus irmãos, ajudar o nosso próximo. Oh, glória a Deus, aleluia. Precisamos, meus irmãos, tirar aqueles que estão nas garras de Satanás e trazer para os braços do Senhor. Precisamos, meus irmãos, viver constantemente na oração, no jejum, na santificação, para que Deus venha ungir a nossa boca, nossas palavras, e ela tem poder, ela venha ter poder de transformação na vida das pessoas, e eles possam reconciliar. Oh, glória a Deus, aleluia. Diz a Bíblia, meus irmãos, que a geração, ela nascia, vivia, gerava e morria. Ela nascia, vivia, gerava e morria. Aí, meus irmãos, nós vemos que os espíritas, eles acreditam assim. Eles nasceram, viveram e morreram, acreditando, meus irmãos, na reencarnação após a morte. Aí nós vemos, meus irmãos, os católicos que nasceram, viveram, geraram e morreram, acreditando no purgatório
purgatório. Aleluia. Oh, glória a Deus. Mas quando, meus irmãos, nós vemos a história de Enoque, nós vemos que ele nasceu, vemos, meus irmãos, que ele viveu, ele gerou, mas não morreu. Ele subiu, foi transladado, recolhido para os céus, para viver para toda a eternidade. Oh, glória a Deus, aleluia. E assim, meus irmãos, nós pregamos nesta noite, a igreja do Senhor, ela tem, meus irmãos, que viver na presença de Deus e aguardar o arrebatamento da igreja, para que ela possa subir para a mansão celestial e reinar para toda a eternidade, na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Oi, canta na Masturianda, louvado seja Deus, oh glória a Deus. Ainda antes que houvesse dia, diz o Senhor Jeová, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Esta palavra, este versículo, meus irmãos, as últimas palavras, vai, meus irmãos, para aqueles que não têm certeza da sua salvação e ainda continuam em cima do altar pregando, insistindo, mas não têm certeza da sua salvação. Tu não escaparás das mãos do Senhor. Todo engano, toda mentira, toda falsidade, todo orgulho, toda idolatria, você vai ter que dar conta diante do Senhor. Tudo, meus irmãos, que nós plantarmos nesta terra, nós vamos colher naquele dia. Ninguém, desde o primeiro homem, meus irmãos, que nasceu, até o último que ainda vai nascer e vai viver e vai morrer, ele não poderá escapar das mãos do Criador dos céus e da terra. Por isso, meus irmãos, nós temos que pregar a palavra verdadeira, a doutrina verdadeira, e temos, meus irmãos, mais do que nunca, vivê-la também em nossas vidas, aquilo que nós estamos pregando. Amém? Que Deus abençoe a todos, Deus guarda, Deus livra, e Deus te abençoa poderosamente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe, amados ouvintes, internautas. Deus abençoe teu lar, tua casa, tua família. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Palmas para Jesus.